Olá, hoje vou estar compartilhando um pouco com vocês da vida de Maria Françoise Thérèse Martins, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que é chamada de Anjo do Carmelo e do Mundo. Como foi a vida de Maria Françoise Thérèse Martins? Ela nasceu em 2 de janeiro de 1873. Seus pais eram Luiz e Zélia. Luiz, quando na mocidade, tentou entrar para o mosteiro, mas não foi aceito por não falar latim. Zélia também tentou entrar para um convento, porém a madre falou que a sua vocação não era para a vida religiosa. Passado um tempo, eles se conheceram e se casaram. Eles tiveram 9 filhos, dos quais 4 morreram e ficaram 5. A Terezinha era a caçulinha da família. Seus pais tinham uma situação financeira boa, eles eram muito religiosos, católicos, não perdiam uma missa. Também é importante falar aqui que os pais queriam muito ter um filho, ou filha que fosse consagrado à vida religiosa, fosse missionário, fosse sacerdote. Era o que eles sempre estavam pedindo em oração. E acabou que as 5 filhas deles, seguem a vida religiosa. Todas optaram, fizeram essa escolha para elas. Terezinha teve uma infância muito feliz. Ela adorava, dia de domingo, a família passeava pelos campos e Terezinha sempre levava uma cestinha, adorava colher margaridas. E quando voltavam, sempre voltava nos ombros do pai. O pai chamava ela de minha pequena rainha. Ela brincava muito com Celina porque eram mais ou menos, tinham a mesma idade. E também a vida deles era restrita mais ao ambiente familiar. Com 4 anos, Terezinha perde a sua mãe, Dona Zélia morre de câncer. E aí, o seu pai, eles moravam em Alençon. E logo após a morte da mãe, seu pai resolve mudar para Lizirê, para ficar mais próximo do tio das meninas, o tio materno delas, inclusive para a tia ajudar na educação também. E quem prepara, inclusive, Terezinha, para fazer a primeira comunhão é a sua irmã Paulina, que era a irmã mais velha. A Paulina ficou sendo uma mãe de Terezinha, por ser a mais velha das irmãs. Terezinha, quando faz a primeira comunhão, fica totalmente tomada, encantada pelo menino Jesus. Ela fala que estava apaixonada pelo menino Jesus. Paulina resolve ir para o Carmelo de Lizirê. Então, ali há uma separação onde Terezinha sofre muito, porque Paulina era como se fosse a mãe de Terezinha. E aí, Terezinha, passado algum tempo, ainda lá pelos 9, 10 anos, começa a ter fortes dores de cabeça, muitas vertigens, sonhos terríveis, muitas febres e cai de cama. E foi cuidada pelo médico da família. Além dos cuidados médicos, também a família se juntava em volta da cama dela, o pai, as irmãs, rezando para que Terezinha fosse curada. E Terezinha acaba um dia acordando e falando que havia visto o sorriso de Nossa Senhora. Acontecido isso, ela fica curada e passa aquelas crises, aquelas terríveis dores de cabeça que ela tinha. Quando Terezinha faz 14 anos, no Natal, ela recebe um chamado e fala com o pai. Ela conversa com o pai e fala com o pai que queria muito ir para o Carmelo de Lizirê. O pai chora muito, fica triste, porque além de muito nova, ela era sua caçulinha, pensando naquela separação, embora ela não tinha também idade para entrar no Carmelo. Então, ela convence o pai as razões pelas quais ela quer ir para o Carmelo, e o pai, querendo fazer a felicidade da filha, vai até o superior lá do Carmelo de Lizirê e conversa sobre essa situação, porque ele havia já dado a sua autorização como pai.
Mas o superior do Carmelo não aceita ela por causa da idade, mas pede eles que procurem o bispo. E aí, procurando o bispo falou que iria ver a situação dela, mas ali já estavam andando naquela região, resolveram ir até Roma e conversar com o próprio Papa Leão XIII. Chegando lá, naquela época, você passava em frente ao Papa, beijava a mão dele e seguia, ficava uma fila de pessoas para cumprimentar o Papa, mas você nem conversava com o Papa naquele momento ali. E ficava sempre um soldado parado ali perto do Papa e o padre. Então, Teresinha, quando passa, né, naquela fila para cumprimentar o Papa, ela se ajoelha aos pés do Papa e pede o Papa. Ela fala com o Papa, né, foi ousada, e pede ao Papa para entrar para o Carmelo, por causa da idade dela. E aí o agarrou na mão lá e pedindo, e o Papa foi e respondeu para ela que tivesse paciência, que Deus responderia a ela. E aí, nesse momento, o padre, inclusive, mas os soldados tiveram que puxar a Teresinha, né, fazer a Teresinha soltar a mão do Papa para seguir a fila lá. Bem, depois eles até continuaram, estava ela, Celina e o pai, continuaram a conhecer alguns lugares ali perto e depois retornaram para Lisieux. Quando Teresinha fez 15 anos, ela recebe uma carta do superior, né, do padre superior lá do Carmelo, mas da madre, que ela poderia entrar para o Carmelo de Lisieux. Na verdade, esse Carmelo você vivia lá dentro, quando você entra, você faz essa opção, né, você vive enclausurada lá. Mas ela fez essa escolha. E aí o pai a leva para o Carmelo. Então, Teresinha, com 15 anos, pela autorização do Papa Leão XIII, ela entra para o Carmelo. Lembrando que ela não tinha idade para isso e recebeu uma autorização especial. E ali começa a sua vida de peregrinação dentro do Carmelo. Na verdade, Teresinha, ela tinha muita vontade de ir para terras estrangeiras, né, ser missionária. Mas devido à sua situação, à sua fragilidade, à sua saúde, ela vai ser missionária ali mesmo, dentro do Carmelo. E ali ela despede do pai. Entrando para o Carmelo, Teresinha conhece uma nova vida ali, né? Ali era um Carmelo, ali havia muitas regras bem ríspidas. Ela passou por muitas provações das superioras que nem sempre eram agradáveis, tinham muitas que tinham um gênero muito ríspido, passava às vezes por repressão severas, e ali ela foi trabalhando, naquele cotidiano, ela foi trabalhando a sua santidade. Teresinha sempre, do jeito, as pessoas podiam fazer o que quisesse com Santa Teresinha, né? Ela só sabia dar um sorriso, serviço, adorava servir as pessoas, era muito cordial e muito doce. Apesar de muitas vezes tratarem ela com rispidez, às vezes daram punições severas para ela e ela não questionava. Ela jamais teve um olhar de raiva, de ódio pelas pessoas que às vezes eram ríspidas com ela. Teresinha falava que ela queria ser amável com as pessoas menos amáveis. Inclusive tinha uma irmã lá no Carmelo que não tinha muita simpatia por Teresinha. E é lá que Teresinha mais ainda fazia gentileza com aquela irmã, tentava ficar mais próxima dela. E inclusive quando Teresinha morre, né, ela fala que toda a vida ela causou muita alegria a Teresinha. Só Deus sabe, né? Então, por isso que ela se torna santa, né? Por quê? Por causa da sua doçura, sua cordialidade. Ela sempre se colocava em último lugar. As pessoas todas estavam em primeiro. Tinha muita paciência. Então, no Carmelo, ela foi trabalhando essa arte, né? De amar, de ter paciência, de não rebater, por mais raiva, por mais que a pessoa atacasse, ela só sabia ser cordial.
dar um sorriso, podia ser injustiçada, que ela não falava nada. Esse foi o caminho que ela exerceu a santidade. Teresinha tinha uma forte infância espiritual dentro dela, que quer dizer, era como uma menina inocente que se entregou totalmente a Jesus e foi deixando ele invadir ela, né, por só essas coisas boas de santo mesmo, né, porque não é fácil você, por exemplo, a pessoa te atacar ou te fazer raiva, ou ser sem educação com você e você dá um sorriso, você tratar ela melhor ainda. Isso realmente é santo, por isso que ela foi chamada de santa, né? E ela adorava também se dedicar lá no Carmelo às orações, às poesias, quando adorava jogar flores no crucifixo, quando o Santíssimo Sacramento passava no ostensório, ela sempre jogava rosas lá no Santíssimo, né? E ali foi a sua vida. Rezava também muito pelos missionários do mundo inteiro. Ela falava que com a oração a gente transforma as pessoas longe, se chega longe. Então, isso que foi a vida ali no Carmelo de Santa Teresinha. Sempre tratando todas as pessoas com maior doçura, com maior cordialidade. Ela jamais perdeu um olhar, um gesto, uma palavra de carinho com o outro. É importante falar que também, né, aí com o longo do tempo, devido à sua já fragilidade, Teresinha foi adoecendo e pegou hemopítise, que é uma eliminação de sangue proveniente do pulmão, que você elimina pela boca ou através do catarro. E aí Teresinha já foi tendo dificuldades nas suas caminhadas, mas mesmo assim era discreta, não mostrava para ninguém que estava sangrando, né, que estava já pondo sangue, que o pulmão estava jogando para fora. E ali ela caminhava com dificuldade, mas não deixava de trabalhar, não deixava de fazer seus jejuns, né, suas abstinências. À noite também, muitas vezes Teresinha tinha fortes dores de cabeça, passava a noite com insônia, principalmente na época do inverno, porque ali naquela região da Normândia era muito frio, e lá na sua cela ela dormia no enxergão, né? E bem duro, e também as mantas mais pobres, e Teresinha jamais falou alguma coisa, jamais reclamou, como também no Carmelo ali, alguns alimentos eram grosseiros, que causava até uma certa repugnância, enjoo a Teresinha, e ela era discreta, jamais falou alguma coisa. Então tudo isso ao longo dos anos, né, foi enfraquecendo a sua saúde. E foi ficando pálida, já com essa hemopítise, que levou ela à tuberculose, chamada tuberculose galopante. E aí, quando agravou a situação e as irmãs perceberam, porque ela estava bem fraca já, as irmãs levam ela para a enfermaria lá do hospital, né? E aí, Teresinha passa a ser cuidada com muito carinho pelas irmãs, e o médico, inclusive, que cuida de Teresinha lá, ele ficava admirado com as atitudes de Teresinha, porque Teresinha sempre sofrendo com dificuldade respiratória, sofrendo muito, e o médico ficava admirado, porque Teresinha sempre dava um sorriso no meio das dores e não reclamava a hora nenhuma. Então ele não entendia aquilo ali, né? E então, quando Teresinha, ela, 30 de 9 de 1897, ela com 24 anos, ela né, vem a óbito. E aí as últimas palavras dela, as irmãs entraram lá, ela agradeceu as irmãs, né, com um sorriso. E nas visitas, quando ela estava doente, as irmãs às vezes levavam rosas para ela, porque ela gostava demais, e ela adorava pegar e tirando as pétalas e jogando sobre o crucifixo que ficava com ela. E quando ela vem, a última
palavra dela, ela abraça o crucifixo, né, e fala: meu Deus, eu te amo. Foi as últimas palavras dela. E também ela prometeu que quando ela morresse, ela passaria o céu fazendo bem sobre a terra. E que para as pessoas que rezassem pedindo a ajuda dela, a intercessão dela junto a Deus, junto a Jesus, que ela faria chover uma chuva de rosas. Mas isso ela já começou aqui na terra, né? Porque ela só distribuiu rosas de bondade para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas difíceis que eram menos amadas. Bem, então Terezinha vem a óbito e ali mesmo, né, na enfermaria, teve irmã que já sentiu um cheiro forte de violeta dentro daquela enfermaria. Já passado algum tempo, já começa a aparecer os milagres devidos à intercessão de Terezinha. Em 1923, o Papa Pio XI já beatifica Terezinha por já alguns milagres pela intercessão dela. E incrível que todo milagre que eles pediam, né, a intercessão dela e faziam novena para ela, sempre vinha um sinal, uma flor ou uma rosa para a pessoa, era sinal que a graça seria alcançada. Sempre recebia esse sinal. E em 1925 ela é canonizada pelo Papa Pio XI. Em 1994, o Papa João Paulo II declarou os pais de Terezinha, o casal Zélia e Luiz, veneráveis, que é uma honra celeste. Em 1997, o Papa João Paulo II também declarou Terezinha como doutora da Igreja, pela sua mensagem singular de infância espiritual e também pela contemplação à sagrada face de Cristo. Em 2008, houve a beatificação do casal na Basílica de Lisieux, dedicada a Santa Terezinha, pelo Papa Bento XVI. Em 2015, eles foram canonizados pelo Papa Francisco. Terezinha falava que é nas pequenas atitudes do cotidiano que você vai se tornando santo, né? Vai exercendo seu caminho para a santidade. Terezinha falava que um alfinete que você pegar no chão com amor produz gesto de santidade. Então, ou seja, que tudo que a gente faz, a gente deve fazer com amor e dando sempre graças. Não deixe, o que ela nos ensina é que a gente não deve deixar passar um olhar, um gesto, uma palavra de gentileza, de bondade, de cordialidade. Terezinha também adorava contar a anedota de um judeu ricaço. Ele falava: eu sou rico, muito rico, mas quando comecei o meu negócio não tinha nada. Terezinha se compara a esse judeu ricaço. Ela fala que ela era rica, muito rica, mas quando ela começou o negócio dela, ela não tinha nada, mas ele possuía tudo. E ela foi se deixando transformar por ele, por Jesus. E aí ela conclui, né, que ela fez um grande negócio no banco da eternidade, aonde a única moeda corrente é o amor. E para finalizar, eu quero ler para vocês aqui o que ela fala. Ela fala: nunca dei a Deus senão amor, e com amor também há de me recompensar. Depois de minha morte, farei cair uma chuva de rosas. Essa chuva a gente sabe que são as imensas graças que a Santinha faz cair sobre os seus devotos. Prometeu passar o céu fazendo bem na terra. E falava: não terei descanso até o fim do mundo. Quando o anjo tiver dito: o tempo não existe mais, então repousarei, porque o número de eleitos estará completo. Também esqueci de falar com vocês aqui que ela foi, né, declarada padroeira das missões junto com São Francisco Xavier. Ela recebeu esse título, padroeira das missões, ela e São Francisco Xavier.
Então, esta, gente, é a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é chamada de anjo do Carmelo e anjo do mundo. Que a gente possa, né, aprender um pouco com Santa Teresinha aí do Menino Jesus.